1820, Hans Christian Ørsted, que era um físico dinamarquês, ele realizou um experimento bastante importante que visava tentar entender a relação que havia entre correntes e campos magnéticos, né? Como vocês sabem, né, a gente conhece o magnetismo na matéria desde os gregos antigos, né, por causa da presença dos ímãs, os ferromagnetos, né? Eles são relativamente comuns na natureza. Agora, o que não era muito conhecido na época era que a ideia de que correntes gerariam campos magnéticos e que essas duas coisas eram iguais. Esse era o ponto. Então, se começou a perceber que correntes elas induziam forças, né, entre fios, por exemplo, mas não estava claro que essa força era a mesma que movia os ímãs. Então, o que ele fez? Ele pegou e desenhou um sistema bastante simples. Ele desenhou um fio, né, e colocou um ímã embaixo, como está representado na figura, né? E aí passou, atravessou uma corrente e ele percebeu que essa corrente tendia a alinhar o campo magnético, né? Alinhar o magneto nesse campo. Bom, e aí isso acabou inspirando um outro personagem essencial na história do eletromagnetismo, que é o Faraday. O Faraday, ele tem uma trajetória interessante. Ele iniciou sua vida trabalhando ele era bastante pobre, o pai dele era um ferreiro, no final das contas, e ele começa relativamente tarde a trabalhar com isso, né? E basicamente ele inicia a sua vida assistindo a 4 conferências de um pesquisador inglês, um químico chamado Humphrey Davy, e ele toma notas das conferências, né? E encaminha para o Humphrey Davy, que fica muito impressionado pela qualidade das notas, por tudo que ele fala, né? Da maneira como ele diz. Então eles começam uma correspondência e que acaba então levando o Faraday a trabalhar com ele, né, na Royal Society, e eles começam a discutir ciência, e Faraday começa a dar sugestões, e aí ele vai numa carreira ascendente, né, até que finalmente ele se torna diretor, né, do laboratório, né, ele acaba se tornando membro da sociedade da Royal Society, ou seja, ele acaba se tornando um das principais figuras científicas da época, né. E um dos problemas que ele atacou, além de várias outras questões, foi o problema reverso do Ørsted, né? Ou seja, ele queria ver se campos magnéticos não gerariam correntes. Tá? Então ele pensou meio que o contrário, né? E aí ele tentou fazer isso com campos magnéticos mais intensos que ele podia e não acabava induzindo nenhuma forma de corrente. E ele teve então, ele começou a perceber que alguma coisa acontecia e ela tendia a acontecer no início e no final do experimento. Quando ele induzia um campo magnético através de bobinas. Tá? Então, quando ele ligava e desligava a bobina, o que acabava acontecendo é que surgia algum sinal que ele conseguia medir. E aí, então, ele teve a ideia de desenvolver um aparelho, né, em que ele tinha 2 bobinas, né, uma que atravessava uma corrente, e a bobina mais interna, no desenho, né, e ao ele entrar e sair da bobina maior, o que acaba acontecendo é que, devido a essa variação do campo magnético, isso gera uma corrente que é detectada no galvanômetro, no medidor de corrente. Tá? Então ele percebeu que o elemento-chave era a variação. E isso nós vamos matematizar e demonstrar logo na sequência, mas essa percepção foi muito importante, porque a partir daí se começou a desenvolver uma série de metodologias, tanto para gerar movimento a partir de correntes, como gerar correntes a partir de movimento, né? E uma série de coisas, né? Essa é a base dos microfones, dos transformadores, uma série de coisas acabam sendo originárias da lei de Faraday, como a gente vai ver logo na sequência.